Não se trata de acumular, mas de compreender. Não se trata de ganhar mais dinheiro, mas de enxergar melhor como o dinheiro funciona no sistema e como influencia a nossa vida. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e é muito bom ter você aqui. Eu e você vivemos cercados por números, promessas e sistemas que moldam nossas escolhas sem que percebamos. Você já notou isso? Falamos sobre dinheiro, sucesso, progresso todos os dias, mas raramente paramos para refletir sobre quem realmente define as regras desse jogo que eu e você vivemos na sociedade. Isso não importa em que sociedade você está. É um jogo. Este vídeo não é sobre fórmulas rápidas ou promessas vazias. É um convite para enxergar além da superfície, questionar o que parece normal e compreender como o mundo econômico influencia silenciosamente nossas decisões, nossos medos e nossas possibilidades. Se você já sentiu que existe algo maior operando por trás do que nos é mostrado, este é o momento de olhar com mais atenção. Porque eu e você vivemos imersos em um sistema que poucos compreendem de verdade. Exatamente. Um sistema que molda decisões, direciona escolhas, define oportunidades e muitas vezes limita destinos. Exatamente. Muitas vezes limita destinos sem que percebamos. O dinheiro, por exemplo, apesar de parecer apenas um meio de troca, é na realidade uma das forças mais poderosas da organização humana. E isso faz parte da economia. O dinheiro estrutura sociedades, hierarquias, expectativas e até a forma como enxergamos a nós mesmos. Exatamente. O dinheiro. Esse vídeo não é sobre finanças no sentido comum. Não irei falar exatamente sobre finanças. Eu quero falar com você sobre consciência, sobre enxergar o que opera por trás dos números, dos mercados e das promessas de prosperidade que muitos estão falando por aí, e até mesmo dentro das religiões. É um convite para sair da superfície e olhar para as engrenagens que moldam a vida econômica, social e psicológica do nosso tempo. Porque antes de falar de riqueza, de dinheiro, de economia, é preciso falar de entendimento. Antes de discutir economia, dinheiro, investimentos, é preciso compreender o poder do dinheiro na nossa vida. E antes de buscar a verdadeira liberdade, é preciso reconhecer as estruturas que moldam e muitas vezes limitam as nossas escolhas. E a partir daqui, não se trata de aprender fórmulas de como ganhar dinheiro, como entender o dinheiro, mas de ampliar o meu olhar sobre esse sistema. Não se trata de acumular, mas de compreender. Não se trata de ganhar mais dinheiro, mas de enxergar melhor como o dinheiro funciona no sistema e como influencia a nossa vida. E é nesse ponto que a jornada começa. Desde cedo, aprendemos a trabalhar, competir, consumir e sobreviver. Mas raramente eu e você somos ensinados a compreender o funcionamento profundo do sistema econômico no qual estamos inseridos. Você não aprende isso na escola.
Pouco se fala sobre como o dinheiro circula, como o dinheiro é feito, quem o controla, quais interesses ele serve e por que determinadas regiões do mundo prosperam enquanto outras permanecem presas a ciclos históricos de escassez. Basta você dar uma olhada. Dentro do próprio Brasil, muitas regiões continuam na escassez. A maior ilusão talvez seja acreditar que o dinheiro é neutro. Ele não é. O dinheiro carrega decisões políticas, heranças coloniais, disputas de poder, estratégias geopolíticas e escolhas morais. O dinheiro revela prioridade e expõe desigualdades sociais. Por trás de cada fluxo financeiro existe uma história e muitas vezes uma assimetria. Quando eu e você observamos o mapa do mundo com atenção, por exemplo, percebemos que a riqueza não se distribui ao acaso. Certos centros concentram o capital, a tecnologia e influenciam há séculos a sociedade global. Outros permanecem periféricos, dependentes, vulneráveis. Isso não acontece por falta de esforço individual, mas por estruturas históricas cuidadosamente construídas e mantidas desta forma. A pergunta então não é apenas econômica, é existencial. O quanto entendemos do sistema no qual vivemos. Até que ponto nossas escolhas são realmente livres? E quanto do que chamamos de destino é, na verdade, consequência de um sistema financeiro, econômico, que nunca aprendemos a questionar e não aprendemos no sistema de educação. Há uma diferença aqui profunda entre viver dentro de um sistema e compreendê-lo, e viver dentro desse sistema e não compreendê-lo. Quem não entende as regras joga no escuro. Quem entende começa a perceber padrões, limites e possibilidades. Portanto, compreender não significa dominar tudo, mas significa deixar de ser ingênuo no sistema. O problema é que a maioria das pessoas é educada para obedecer dentro do sistema e não para questionar. Aprende-se a trabalhar, a pagar contas, a competir, mas raramente a refletir sobre por que o mundo funciona dessa forma. Essa ausência de consciência gera frustração, ansiedade e uma sensação permanente de estar correndo sem sair do lugar, ou como os ratinhos que estão sempre correndo e não saem do lugar. Portanto, entender o funcionamento do sistema financeiro, do dinheiro, do poder e das estruturas globais não é um exercício de ganância, é um ato de lucidez. É reconhecer que a liberdade não começa com mais recursos, mas a verdadeira liberdade começa com mais compreensão do sistema. E como já foi dito por muitos pensadores ao longo da história, não é a ignorância que mais aprisiona, mas a falsa sensação de entendimento. Não é a ignorância que mais aprisiona, mas a falsa sensação de entendimento. Uma mentira que nos contam e que nós pensamos que estamos entendendo. Quando uma pessoa passa a enxergar o sistema com clareza, algo começa a mudar. Ela deixa de aceitar explicações rasas
e começa a fazer perguntas incômodas. Passa a perceber que prosperidade não é apenas acumular coisas ou dinheiro, mas é saber navegar no sistema. Que sucesso não é apenas alcançar alguma coisa, mas compreender o caminho até chegar a esse sucesso. E talvez seja esse o maior convite. Olhar para o mundo não com ingenuidade, nem com cinismo, mas com consciência. Perceber que o sistema financeiro, econômico, o dinheiro é uma ferramenta poderosa, sim, mas que só se torna libertadora quando compreendida em sua totalidade. No fim, a questão não é quanto você possui e como você irá possuir. É o quanto você entende do sistema do dinheiro. Porque quem compreende o sistema deixa de ser apenas parte dele, deixa de ser apenas uma parte ou uma peça do jogo e começa finalmente a escolher como quer existir dentro do sistema. Talvez o maior desconforto não esteja em descobrir que o mundo funciona de uma outra forma, mas sem perceber que sempre soubemos e ainda assim escolhemos não olhar exatamente como é o sistema. Porque enxergar exige o quê? Responsabilidade. Exige admitir que muitas das nossas certezas foram herdadas e não escolhidas. Que parte da nossa vida foi vivida no automático, no sobreviver, obedecendo regras que nunca paramos para questionar. E é justamente aí que a pergunta final se impõe, silenciosa e incômoda. Se agora você enxerga o sistema, o que vai fazer com isso? Continuar vivendo como antes? Ou aceitar o risco de pensar por conta própria e redefinir o rumo da própria história? O verdadeiro desconforto não está na falta de respostas. O verdadeiro desconforto está na coragem de não fugir das perguntas, e sim de questionar esse sistema e aprender. E se você chegou até aqui, saiba que isso já diz muito a seu respeito, porque nós já estamos aqui há mais de 12 minutos. Em um mundo de distrações rápidas, permanecer até o fim de um vídeo destes já é um ato de atenção, presença e curiosidade genuína. E obrigado por já estar até aqui comigo. Se esse conteúdo provocou alguma reflexão para você, se fez você questionar algo sobre esse sistema e como você quer aprender mais sobre esse sistema, como enxergar o mundo com outros olhos, então o papel desse vídeo já cumpriu o seu propósito. Inscreva-se no canal, acompanhe os próximos conteúdos e continue conosco nessa jornada de descobrimento da consciência, do pensamento crítico, da expansão da nossa mente, porque o próximo passo começa agora, quando você decidir conhecer melhor a você próprio e ao sistema em que você está inserido e não ser apenas parte do jogo do sistema. Grande abraço e a gente se vê na próxima.